Olá, turminha do segundo ano B. Vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje. Nessa aula, pessoal, vamos dar início ao estudo da análise combinatória. A análise combinatória, pessoal, ela tem inúmeras aplicações em nossa sociedade. Ela é usada para determinar o número de combinações das placas de carro, dos números de telefone, número de contas bancárias. É usado também para fazer estimativas de jogos populares, como loteria esportiva, loteria federal, entre outros, né? Então, ela serve, pessoal, a análise combinatória para desenvolver método para realizar contagem de maneira rápida e eficiente. Ela vai pegar e determinar o número de elementos de um conjunto sem precisar listar todos os elementos desse conjunto. Então, vai servir para tornar o nosso trabalho menos dificultoso. E hoje vamos iniciar aqui nessa primeira aula sobre análise combinatória com o tópico princípio fundamental da contagem. Esse princípio ele serve para determinar o número de possibilidades de uma determinada atividade que vai ser feita por etapas, pessoal. E essas etapas são distintas, independente uma da outra. Nos fala que para determinar ou calcular o total de possibilidades de realizar essa determinada atividade, basta você identificar o número de etapas, depois ver quantos modos você pode fazer em cada etapa. Quantos modos você tem em cada etapa. Aí depois você realiza o produto desses modos de cada etapa. Então é desse jeito que você deve proceder nas questões que aborda esse tópico, né? Então ele nos fala que para calcular o número de possibilidades de realizar uma determinada atividade que pode ser feita em etapas distintas e independentes, basta você identificar o número de etapas, depois a quantidade de modos de cada etapa e fazer o produto entre elas. Vamos para esse exemplo aqui, ver se fica melhor para você entender. O exemplo 1 fala assim, para ir da cidade A à cidade B, existem 3 rodovias. E para ir da cidade B à cidade C, são 2 rodovias. Quantas maneiras existem de ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B? Primeiro, pessoal, vamos fazer utilizando a árvore de possibilidades para verificar quantas são as maneiras de ir de A até C, passando por B. Temos aí as 2 etapas, né? A primeira etapa ir de A até B e a segunda etapa de B até o C. Para ir de A até o B, você tem 3 possibilidades, 3 maneiras diferentes. Então, tem 3 modos de você ir da cidade A até a cidade B. Para você ir da cidade B até a cidade C, tem 2 modos. Então, se o camarada escolher ir pela estrada 1, da cidade A até a cidade B, então ele vai ter 2 possibilidades de ir da cidade B até a cidade C. Tem 2 rodovias, né? Mas se ele for pela estrada 2, de A até B, quantas possibilidades ele tem ou quantos modos ele vai ter de ir do B para o C? 2 de novo, né? E assim por diante. Se ele for pela estrada 3, quando ele chegar no B, na cidade B, ele vai ter 2 possibilidades de ir do B até o C. Então, aqui eu vou ter 6 maneiras diferentes de eu ir da cidade A, passando por B, até a cidade C. Observando aí a árvore de possibilidades, podemos perceber que temos 6 maneiras diferentes de ir do A até C, passando por B. Agora eu vou fazer utilizando o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, primeiro você vai identificar as etapas. Quantas etapas eu tenho aqui? A atividade vai ser feita em 2 etapas. A primeira etapa vai ser o deslocamento da cidade A até a cidade B, e a segunda etapa vai ser o deslocamento da cidade B até a cidade C.
Primeira etapa, ir de A até B, e a segunda etapa, ir de B até C. Quantos modos eu posso ir de A até B? 3 modos diferentes, né? E para ir de B até C, eu tenho 2 modos diferentes. Então, o princípio fundamental fala o seguinte: e para você saber o número de maneiras diferentes que você pode realizar uma atividade, basta identificar as etapas e o número de modos em cada etapa. Identifiquei aqui o número de modos em cada etapa. Agora eu vou fazer o produto entre esses modos, a quantidade de modos de cada etapa. Ou seja, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, vai dar exatamente 6, como a gente tinha feito anteriormente, utilizando a árvore de possibilidades. Então aqui vai facilitar bastante o nosso trabalho, pessoal. Porque nesse caso, parece um pouco simples você utilizar a árvore de possibilidades, mas imagina se aqui tivesse 10 modos diferentes de você realizar esse trajeto aqui do A até o B, e aqui 20 modos. Então ia ser bastante dificultoso para você construir essa árvore de possibilidades. Então é nesses casos que vamos utilizar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo para facilitar o nosso trabalho. Vamos para o exemplo 2. Para ir a uma festa, Tainara pretende colocar uma saia e uma blusa, sabendo que ela possui 5 saias diferentes e 7 modelos diferentes de blusas. Determine o número de maneiras distintas de Tainara se vestir. Vamos primeiro identificar as etapas aqui, ó. Utilizando o princípio multiplicativo, observamos que temos 2 etapas para essa ação. A primeira é a escolha de saia e a segunda é a escolha da blusa. Sendo assim, na primeira etapa tem 5 modos diferentes de fazer a escolha, no caso da saia, né? E na segunda temos 7 modos diferentes para fazer a escolha da blusa. Dessa forma, para determinar o número de maneiras que ela pode se vestir, basta multiplicar os 5 vezes 7. Vai ser o número de saias multiplicado pelo número de blusas. Fazendo esse produto, 5 vezes 7 vai dar 35. Então, ela pode se vestir de 35 maneiras diferentes. Vamos fazer mais um aqui. O exemplo aqui 3, ele fala assim, ó: a merenda de Tiago levar para a escola tem sempre uma fruta, um sanduíche e um suco. Para arrumar a sua merenda hoje, ele vai escolher maçã, banana ou pera, sanduíche de queijo ou presunto e suco de laranja, abacaxi, pêssego ou manga. De quantas maneiras diferentes Tiago pode preparar a sua merenda? Utilizando o princípio multiplicativo, identificamos que a ação tem 3 etapas: a escolha da fruta, do sanduíche e do suco. Na primeira, ele tem 3 opções de escolha, que é maçã, banana e pera. Na segunda, 2 opções de sanduíche, pode ser de queijo ou de presunto. E na última etapa, 4 opções para o suco. Na última etapa, ele vai ter 4 opções para o suco, que vai ser suco de laranja, de abacaxi, pêssego ou de manga, Então, tem 4 modos diferentes dele fazer essa escolha da última etapa aí. Encontrado o número de etapas e o número de modos de cada etapa, agora vamos multiplicar o número de modos de cada etapa. Ou seja, na primeira etapa, ele vai ter 3 opções, 3 modos diferentes de fazer a escolha. Na segunda etapa, ele vai ter 2 opções ou 2 modos diferentes de fazer a escolha do sanduíche. Então, vai ficar 3 vezes o 2. E na terceira etapa, ele vai ter 4 opções ou 4 modos diferentes de escolher o suco. Então, pode ser 4 aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. E 6 vezes 4 vai dar 24. Então, ele pode preparar essa merenda de 24 maneiras diferentes, pessoal. Vamos para mais uma questão.
Essa daqui fala assim, ó, uma prova consta de 10 questões do tipo verdadeiro ou falso, de quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida. A prova tem 10 questões e cada questão tem 2 modos de resposta. Você pode responder como verdadeira ou como falso. Então você vai ter 10 etapas nessa atividade, né? Porque são 10 questões, então é 10 etapas, e em cada etapa você vai ter 2 opções ou 2 modos diferentes de resposta. Então, para você calcular o número de maneiras distintas que essa pessoa pode resolver, uma pessoa pode resolver essa prova, basta pegar e multiplicar os modos de cada etapa, ou seja, 2 vezes 2, 10 vezes. A solução, né, da ação tem 10 etapas e cada etapa tem 2 opções. Então, o número de maneiras em que a prova pode ser respondida é a multiplicação dos números de opções em cada etapa. Como eu falei, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes, que vai ficar 2 elevado à 10ª potência. Se você realizar essa multiplicação, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, você vai obter o número 2048, galerinha. Então, o princípio fundamental da contagem, você vai utilizar ele para resolver as questões desse tipo aqui. Aqui finalizamos a nossa primeira aula abordando esse tema de análise combinatória, trabalhando o primeiro tópico, que foi princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Então, finalizamos aqui a nossa primeira aula abordando esse tema. Um abraço e até a próxima aulinha, pessoal. Tchau!